estamos iniciando o programa Alegria de Viver, sejam bem-vindos. Mais uma semana em que nos reunimos para comentarmos a respeito de belas obras. Você que nos acompanha já deve ter assistido outros programas, já comentamos diversos livros e agora estamos fazendo a leitura e o comentário do livro que se chama O Espírito da Verdade, que é esse livro aqui, que é uma obra de espíritos diversos. Esses espíritos, eles escrevem através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Vieira. Então, eles intercalam em mensagens entre esses dois médiuns. E nós temos os espíritos Emmanuel, André Luiz, Militão Pacheco, são vários espíritos que estão assinando essa obra. Uma obra muito bonita que nós estamos fazendo, não do início ao fim, estamos pensando alguns capítulos para vocês, os capítulos que nós achamos que são mais interessantes, mas o livro todo vale a pena você conhecer, vale a pena você ter essa obra e acompanhar conosco também o programa. Você poderá buscar no offline da TV Mundo Maior os programas anteriores e hoje estaremos entrando então num novo capítulo, que é o capítulo 28, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, tá bem? Para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Como a Solange sempre lembra, é uma oportunidade de conhecermos muitas coisas da mediunidade de Chico Xavier que foram escritas com bastante profundidade e que muitas vezes na nossa busca por novidades nós acabamos nos perdendo desses caminhos sólidos, bem fundados. E estas obras, entre as quais nós estamos aqui com o Espírito da Verdade, elas são muitas vezes desconhecidas dos leitores, que procuram com uma quantidade inumerável de livros de diversos autores, perdendo esse foco. Acabam se deixando levar por outras meditações ou outros ensinamentos que também são bons, mas que naquela parte da essência filosófica, eles são apenas histórias lastreadas em princípios que aqui neste livro estão muito bem documentados, explicados, destrinchados. Por isso, nós recomendamos que você continue lendo as obras espíritas que você gosta, do seu gosto pessoal, mas não esqueça de procurar no garimpo dessas mensagens e destas obras tão profundas, ir também em busca dos diamantes, das pedras brutas que estão ali debaixo daquele cascalho, não é? Isso é aquilo que nós vamos encontrar e não encontraremos como pedra bruta, vamos encontrar quase como diamantes bem lapidados. Hoje nós vamos dar seguimento ao estudo deste livro e, como a Solange lembrou, nós não estamos fazendo uma leitura constante, seguida de cada capítulo. Como cada capítulo é uma abordagem de um tema específico, nós estamos dando saltos para que também possamos fazer uma visão ampla de todo o conteúdo em diversos estilos e em diversos tópicos. Todos eles, como a Solange disse, tocando temas do Evangelho segundo o Espiritismo, que em cada capítulo, como é o de hoje, por exemplo, capítulo 28, você vai ter uma referência ao assunto do Evangelho segundo o Espiritismo que vai ser abordado. Então agora, vamos aqui na nossa geral, aqui emoldurados pela obra da nossa diamantina, chapada diamantina, que a Solange pintou para fazer o nosso cenário ficar mais atraente para você, não é? Então, vamos agora ver o capítulo 28, que tem o título, qual é, Solange? Lições do Momento. Vamos acompanhar? Esse capítulo 28, como vocês podem ver, Lições do Momento, ele se refere ao capítulo 5º, item 4. De onde? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se nós buscarmos lá o capítulo 5º, item 4, fala para a gente a respeito das causas atuais das aflições. Então, essas lições do momento, que nós veremos agora no capítulo 28, se referem a essas causas atuais das aflições. Vamos em frente. Deus é amor invariável e o amor desafivela, liberta os grilhões, as amarras do espírito. Vamos já nessa primeira frase. Deus é
o todo. Deus é a causa primeira, inteligência soberana, causa primeira de todas as coisas, que é a resposta da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. E esse Livro dos Espíritos vai nos apresentar um pouquinho mais para frente os atributos da divindade, que são infinitos, são imensuráveis. E você vê, Deus é amor que não varia. É o amor que não sofre alterações. E esse amor desata, ele desafivela, ele liberta as correntes do espírito. Aquilo que faz com que o espírito se sinta preso. Se sinta preso onde? Se sinta preso no mal que praticou, se sinta preso na consciência de culpa, se sinta amarrado pelos compromissos assumidos e não resolvidos. Por que o amor desafivela? Porque quando você trata dessas feridas, usando o remédio do amor, você cura essas feridas. Você não as terá mais. Então você se torna um espírito leve, um espírito que não está lastreando-se com o peso de todos estes problemas que nós vamos acumulando por não amarmos. Ofensas que nós espalhamos, raivas que deixamos no coração das pessoas, insatisfações geradas pela nossa ambição desmedida, que explora criaturas, que não paga aquilo que realmente é justo, tomando os bens que não nos pertencem, sejam bens físicos, sejam bens emocionais. Tudo isso é ausência do amor. E tudo isso atrela o espírito às suas culpas, aos seus erros. Então a primeira frase já está definindo do que se trata esse grande amor de Deus, que é o amor que, uma vez sentido proporcionalmente, maior, mais intensamente em nossa vida, começa a libertar o espírito dessas amarras, não é? Então, depois de ele colocar esse primeiro tema, nós vamos entender o porquê que as aflições são consideradas uma bem-aventurança, que é o capítulo 5º do Evangelho. Vamos seguir? Se há repouso na consciência, a evolução da alma ergue-se, desenvolta, dos alicerces insubstituíveis do sacrifício. O que será que ele quis dizer com A isso? importância do sacrifício, os espíritos estão falando para a gente, que é através desse sacrifício que nós evoluímos, a nossa alma evolui. E assim nós passamos a ter esse repouso na consciência. Ou seja, essas almas mais evoluídas, elas têm a consciência tranquila, mas muitas vezes elas adquiriram isso através do esforço do sacrifício. A gente observa isso, Solange, o seguinte: quando ele fala, se existe repouso da consciência, ou seja, se a consciência está tranquila, ela não está agitada, se ela não está agoniada, o que acontece? A evolução da alma, ela segue, sem problemas, desenvolta. O que é uma pessoa desenvolta? Uma pessoa que não está envolvida, enrolada nela mesma. Ela fala com facilidade, ela se locomove com rapidez, ela cria sem peias, sem amarras, ela se desenvolve. Então, o espírito que tem a consciência desta maneira, uma consciência descansada, tranquila, ele se desenvolve, ele tem uma evolução assim, desenvolta. Mesmo que seja no quê? A partir dos alicerces insubstituíveis do sacrifício. Ninguém está falando que para você se desenvolver, você tem que nascer no berço dourado. E só quando não tem problemas, você se desenvolve bem. Não. A bem-aventurança das aflições é o capítulo 5º, que diz exatamente isto. Todos nós na Terra, encarnados neste mundo de prova e expiação, vamos passar por aflições. Por isso que ele é o alicerce insubstituível. O alicerce insubstituível de um planeta de prova e expiação é o quê? É o sacrifício. É algo que não é agradável. É você passar por cima de coisas que nos incomodam, que nos irritam, que nos fazem chorar, que nos causam dor. Mas é a partir daí que, se você vive essas situações sem se
indispor, sem ferir, sem se destruir, sem prejudicar os outros, a consciência leve, desenvolta, propicia a evolução do espírito bastante facilmente, não é? E que mais que vem o texto, Solange? Quem não se bate pelo bem, desce imperceptivelmente às fileiras do mal. Como que é isso? Se bater, tem que se agredir, assim, dar um soco na cara? Como que é esse negócio, hein? A gente pode entender como aqueles que não lutam, não é pelo bem, mas não é essa luta de brigar. É você ter uma postura positiva, firme, ativa, pelo bem, para que o bem permaneça, para que o bem se estabeleça. Então, essa questão de que quem não se bate pelo bem, desce imperceptivelmente para as fileiras do mal. Se você não luta pelas coisas boas, pelo bem que precisa estar aí junto conosco, você acaba meio que sem notar, você acaba cedendo e o mal acaba prevalecendo. Ou seja, se você não tem essa postura firme, é como se você... Sabe quando você tem que remar e se você não rema, a corrente te leva para baixo? Então é mais ou menos isso. Esse mal seria essa correnteza que está te levando para trás, porque você não está lutando para seguir para frente. Além desse exemplo que é tão fácil de entender que a Solange está dando, pense numa coisa. Se você tem um terreno, você capina, tira todo o mato do terreno e deixa ele fechado, sem ir mais lá, por um mês. Quando você voltar um mês depois, por acaso você vai ter um roseiral cheio de flores? Ou por acaso você vai ter uma linha de laranjeiras que estão nascendo sozinhas? Não. Você vai ter o quê? Um matagal de novo. Porque se você não cuidar, o que acontece que nasce normalmente num planeta de prova e expiação é exatamente o mato. A erva daninha, aquela que a princípio não serve para nossas atividades variadas na alimentação, na ornamentação. Então, o que o André Luiz está dizendo é que num planeta de prova e expiação, é a natureza pouco elevada dos espíritos que ali se encontra, se ela não persistir fazendo bem, se ela não pegar a enxadinha, todo dia arrancar um capinzinho, arrancar um matinho, arrancar uma pedra, e ela não fizer nada, vai continuar nascendo a erva daninha que é própria da natureza atrasada dos espíritos que estão aqui. Atrasada, quero dizer, pouco evoluída. Nós estamos muito próximos do primitivismo. Então nossas inclinações são sempre, geralmente, para aquilo que é mais fácil. Você lembra aquela música? Aquela música que o povo cantava há muitos anos atrás, que o refrão ficou conhecido como tudo que eu gosto é imoral, ilegal ou engorda. Não é? Cantava isso. Tudo que eu gosto é ilegal. Por quê? Porque você não gosta de coisas que são corretas. É imoral, que não é uma coisa adequada para ser vivida para todos. É uma perversão, alguma coisa assim. Ou engorda, que é uma coisa gostosa que não faz bem para o corpo. Porque é a nossa tendência, não é? A nossa tendência pouco elevada prefere o que é gostoso, prefere o que é prazeroso, prefere o que é fácil. E é por isso que ele está dizendo que se a gente não se bater pelo bem, não se esforçar pelos valores, pelos princípios, certamente nós estamos permitindo que as nossas ervas daninhas aflorem em nosso comportamento, em nossa conduta. Agora, vamos para frente. Junto à correção, sempre existe o desacerto, exaltando o mérito do dever na conduta digna. Identifique, na dificuldade, o favor da providência divina para dilatar-lhe a paz, sentindo, no imprevisto da experiência mais grave, o centro de incitamento à perseverança na boa intenção. Veja só, Solange, neste trecho, o que ele está falando? Vamos identificar naquilo que não é gostoso, naquilo que é doença, naquilo que é dificuldade, naquilo que é desafio. Vamos identificar, isso está no slide anterior. Identifique na dificuldade. O que significa isso? A dificuldade é uma coisa que nos atrapalha. Mas ao invés de você achar ruim, veja nela o quê? O favor da providência divina. Algo que vai ser bom para você, para ampliar a sua paz, percebendo naquilo que
é imprevisto, você não previu naquela experiência ruim, naquela experiência mais grave, vendo nela o centro, o foco de um chamamento, de um incentivo a que você persevere, a que você se mantenha na boa intenção. Não é para você se revoltar. Não é para você chutar o pau da barraca, chutar lata, xingar todo mundo e fugir da vida, como muitos até pensam em fazer. Não. O que é um problema é algo que vai te ajudar a se tornar mais forte. É como quando você pega o ferro e joga no forno para que ele derreta e se transforme em aço. Então o problema não é para derreter, não é para fazer o ferro sofrer incandescente, se desmilinguir e ficar uma água. Não, é para que quando ele voltar à sua solidez, ele esteja mais rígido, mais precioso. Vale muito mais o aço do que simplesmente o ferro, pela durabilidade, pela resistência, pelo fio do seu gume, ele preserva muito mais. Então você percebe que o que ele está falando aqui é para a gente mudar o foco. Pensar de uma forma que não seja, ai, coitado de mim, Deus não me ama, ai, eu estou sofrendo mais do que eu posso, Deus não é justo. Essas posturas que nos enfraquecem, ao invés de ser aquelas que adotemos, devemos olhar essas coisas como alguma coisa que nos diga, se Deus está deixando que eu passe por isso, é porque isso vai me fazer melhor, isso vai me fazer mais forte. E aí, voltando ao texto, nós vamos ver na continuação, Solange. E vendo na fraqueza de quantos afundaram na invigilância, o exemplo claro daquilo que não deve ser feito. Então, o que significa, Solange? Através disso tudo que você falou, quando a gente muda esse foco, a gente vai ver, através dessa fraqueza, não é? Daqueles que se afundaram, nós vamos ver um exemplo claro daquilo que nós não devemos fazer. Tanto faz a gente sofrer e encarar isso com um outro modo de ser, tanto faz a gente não sofrer e olhar os outros que estão sofrendo e aprender com eles. Portanto, nós teremos as duas oportunidades de crescimento. Quando a gente passa pela situação, a gente vai senti-la na carne e a gente terá que dar uma outra ênfase, focá-la de outro modo. Mas se por acaso não acontecer nada de ruim com a gente não sofrer nada, a gente pode aprender vendo o que os outros estão fazendo. Quando eles afundaram, por que eles afundaram? Por que eles se entregaram àqueles comportamentos que depois vão fazê-los sofrer muito? Então, aí está o texto novamente que você vai ver na tela. E vendo na fraqueza de quantos afundaram na invigilância, um exemplo claríssimo, irretocável, daquilo que não deve ser feito. Quanta gente ficando doente por excessos de bebida, quanta gente perdendo dinheiro por jogatinas, quanta gente se desajustando emocionalmente por aventuras que poderiam ter sido evitadas. Então, as duas coisas são educativas, são instrutivas para o espírito que estamos neste estágio evolutivo, para que a gente não precise chorar. A gente pode observar o outro chorando e dizer, puxa vida, eu não vou fazer o que ele já fez não, porque olha o resultado, não é mesmo? Então, olha só, até aqui quantas coisas nós já pudemos meditar, não é mesmo? Agora a gente vai continuar vendo o que André Luiz está explicando para a gente. Quanto maior a sombra em torno, mais valiosa a fonte de luz. Desse modo, a alegria pura nasce entre a dor e o obstáculo. É o que ele está falando. Seja feliz, mesmo quando você esteja diante de um problema. Seja capaz de dar risada das suas dificuldades. Essa alegria, você precisa cultivá-la. Ao invés de entrar num processo de abatimento, de tristeza, de angústia, você desenvolva a capacidade para você descobrir. É claro que não como um alucinado, um aloucado que não tem noção do que está acontecendo. Não é o rir de nervoso, que o povo fala, né? Eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso, tô rindo de medo. Não, é uma alegria de que aquilo vai te fazer bem, de uma forma ou de outra, vai te ensinar. Você vai sair melhor dessa situação. A mesma alegria que você pode sentir quando você quer comprar uma casa, que você não mora na sua própria casa, mas você quer ter uma, e você então trabalha em 3 empregos.
Você sai de um, vai para o outro, sai de outro, vai para o outro, sai do outro, tem pouco tempo de descanso, tem que dormir rápido para acordar. E você está sofrendo muito, mas você está feliz. Por quê? Porque você, com mais rapidez, vai juntar o dinheirinho para comprar sua casa. Então você não sofre, apesar de estar se sobrecarregando, você não sofre, não fica com raiva. Você está fazendo algo que vai ser bom para você mesmo. O que mais que ele fala nesse mesmo sentido? Vamos ver. A resignação santificante nasce em meio às provas difíceis. A renúncia destemida irrompe no seio da injustiça das disputas acirradas. E a pureza construtiva surge, não raro, em ambiente de viciação mais ampla. Como que nós vamos ser testados, não é? Se nós não passarmos por esses desafios. É justamente nesses ambientes que nós estaremos sendo melhorados. Você tem na sua cozinha necessidade de cortar vários produtos que você compra. Na sua gaveta, você tem várias facas disponíveis. Qual delas você vai usar para cortar? Me responda, qual? Você vai procurar a que é mais afiada, porque ela te dá um corte mais preciso e mais fácil. Você odeia faca cega, não é mesmo? Todo mundo é assim. Mas o porquê que aquela faca é mais afiada? Porque ela foi submetida a ser esmerilhada. Ela foi passada naquele negócio que arrancou pedaços dela. Ela foi colocada num instrumento que foi amolando, tirando rebarbas para deixá-la bem lisinha e precisa. Por isso que você gosta. Então, o que ele está falando é exatamente isso. Na dificuldade, nós nos tornamos melhores, nós nos tornamos mais fortes, nós nos tornamos mais felizes na consciência de que aquela dificuldade vai redundar num resultado positivo. Na minha casa própria, no meu filho que está se formando e vai ser um profissional graças ao meu esforço, na minha condição de uma saúde que eu consegui fazer um esforço para melhorar o meu corpo e isso aconteceu. Aconteceu com a Solange. A Solange esteve com problemas para ela vencer e ela se dedicou e, com base no último exame, sumiu o problema, não é? Sumiu o problema. Solange tinha um pequeno problema que, sem remédio, sem nenhum tipo de cirurgia, graças à sua perseverança, ela ficou tão feliz quando viu o resultado do exame, não ficou, Solange? Olha, isso mesmo. Zerei! Eu nunca vi uma pessoa feliz por ter tirado 0. Ela estava. Olha, não tenho mais nada. O meu problema não tem mais. Que bom. Por quê? Porque ela se disciplinou e ela fez o que precisava. É gostoso? Não, não é. Mas a alegria de você estar recuperando o equilíbrio pleno faz você sentir felicidade. E mesmo agora que ela tá boa, ela não parou de fazer o que precisava, porque tem que continuar. Tem que preservar, não é? É a conquista. Então você vê, isso tem aplicação direta no nosso dia a dia, não é mesmo? Vamos continuar agora, porque ele vai falar de algumas coisas interessantes. Eis porque, em seu círculo pessoal, se entrecruzam mensagens importantes e diversas a lhe doarem o estímulo e a consolação, o entendimento e a claridade de que você carece para ajustar-se espiritualmente através das lutas variadas de cada instante. E agora a gente vai ver que mensagens são essas, de onde que elas vêm, como que a gente deve interpretá-las. Pode seguir o slide adiante, Solange. O chefe irritadiço é instrumento providencial da corrigenda. O companheiro problemático deixa-nos livre caminho à sementeira da fraternidade sem mescla. O engano é precioso contraste a ressaltar as linhas configurativas da atitude melhor. A tortuosidade do caminho demonstra a excelência da estrada reta. Todas estas são expressões do que ele disse antes. Você vai ser chamado, vai ser estimulado a construir em você mesmo coisas melhores a partir desses entrechoques. O chefe irritado, o que ele é? Ele é um instrumento que faz você aprender a se corrigir. Às vezes ele tem razão.
Às vezes ele está exigindo de você. Naturalmente você não gosta. Você gostaria que todo mundo elogiasse o que você faz. Mas o chefe disse, olha, você fez isso, mas está mal feito. Ai, mal feito. Ai, você está falando assim comigo, eu vou magoar. Tonto de você. Aprenda, agradeça quem te corrige, porque isso vai te fazer melhor. É claro que às vezes ele está fazendo isso porque ele está irritado. Às vezes ele está sendo injusto. Mas se é nesse caso, você estará desenvolvendo o quê? A humildade, a compreensão. De qualquer forma, você estará sendo ajudado por ele, pelo chefe irritado. O que mais? O companheiro problemático. O companheiro problemático nos deixa livre caminho à sementeira da fraternidade. É aí que você precisa ter compreensão, paciência, ser fraterno com quem é. Como diz o Evangelho, não é? Convidar aqueles que, por sua vez, vão convidar você para jantar também. Os bandidos fazem isso. Os malfeitores se convidam para as festas porque eles sabem que os seus amigos convidados vão convidá-los. Não há nenhuma vantagem nisso. Por isso que tem lá um trecho do Evangelho que diz convidar os pobres e os estropiados. Que eles não vão poder te convidar por sua vez. Você não estará fazendo isso para também ser reconvidado. Então, o amigo difícil é esse pobre e estropiado, que você se dedica para que ele melhore sem esperar que ele possa compreender você. E isso te melhora. Olha lá, ó, o amigo difícil é o buril, é aquela pedra que você usa para afiar a faca. A faca é você. E quem vai ficar... Por acaso você dentro da sua cozinha, quando você vai fazer um almoço chique, você usa aquela pedra, aquela pedra de esmeril, fica lá em cima? Não, você bota lá na gaveta, ninguém nem quer ver aquela pedra tosca. Mas a faca afiada, polida, essa é a principal artista da noite. Ela corta o pernil, ela corta o tender, ela corta o frango, assim perfeitamente. Então veja só, o amigo difícil, o companheiro problemático, nos deixa caminho livre à sementeira da fraternidade. O engano, aquilo que a gente cometeu equivocadamente, é o contraste que ressalta as linhas configurativas de uma atitude melhor. Eu errei, eu não devia ter falado daquele jeito, eu gritei com a pessoa, eu me enganei. Puxa, da próxima vez eu não vou, eu vou perguntar para ela se ela tinha feito aquilo. Às vezes a pessoa se irritou, né, Solange? A pessoa vê, tem uma pessoa lá trabalhando na sua casa, você vê um negócio caído, você derrubou isso daqui, não sei o quê, a pessoa explode. Aí a pessoa fala assim, dona, não fui eu que derrubei. Não fui eu. Aí você vai investigar antes de gritar e você percebe que não foi realmente ela, foi alguém que está agora num outro cômodo que você não perguntou. Aí você fala, aí você fica com aquela carona assim, né? Ai, você me desculpe. Então, o engano faz você retificar aquele comportamento assodado, aquele comportamento agitado que você teve sem pensar. E a tortuosidade faz o quê? Você pega uma estradinha que é cheia de curva, sobe e desce, vira aqui, vira lá, vira lá. Assim, se essa estrada fosse reta, chegava mais depressa. Não é mesmo? É isso mesmo. A gente vê que são nesses contrastes que nós notamos essas diferenças, né? Como nessa do caminho. É quando a gente está numa estrada tortuosa que você vai se lembrar de como é bom a estrada reta. Quando você está, muitas vezes, você está sozinho em casa, você vai se lembrar como era boa a companhia daquela pessoa que estava aqui comigo, que eu estava sempre brigando, reclamando, mas puxa vida, né? Que falta que essa pessoa me faz. E assim vai, são esses contrastes que a gente nota, não? A ausência de uma determinada pessoa, a ausência de uma determinada situação, o chefe difícil, você vai valorizar aquele chefe que você teve num outro emprego lá atrás, não é? Puxa, aquele chefe que eu falava tão mal dele, mas puxa, não é que ele era muito bom perto dessa praga que eu tenho hoje aqui como chefe? E assim vai. Então a gente precisa aprender com essas diferenças, esses contrastes para acertarmos, não é, na nossa caminhada. Vamos então para frente, Solange? Deixa eu ver aqui onde eu tô. Peraí, na tortuosidade. Isso. Vamos lá. Faça, pois, do momento que transcorre a lição recolhida para o momento a transcorrer. Oh, que interessante, parece um jogo de palavras, né? Faça do momento que passa agora a lição recolhida
para o momento que vai passar logo depois. Verificando quantas vezes em 24 horas você é requisitado a auxiliar os semelhantes e não reclame cooperação. Reclame não, desculpa que esse sinônimo está errado. Não se negue a cooperar. Não regateie, não fica, eu não vou fazer, não, é muito difícil. É você não se fazer de difícil. É você não se furtar. Não ficar dizendo, não vou fazer, não faz o outro, não quero. Você deve estar sempre tentando ajudar. Em 24 horas, muitas coisas acontecem e às vezes se repetem para que você faça de novo bem feito o que não fez direito. Então, nunca diga, não, agora não estou cansado, não vou mais fazer. Vem outro dia. Não deixe de cooperar. Como ele está dizendo aqui, você com isso vai ser alguém que vai ajudar as pessoas que estão ao seu lado e vai aprender, como ele falou. O momento que passa ajuda a você, por te ensinar, a viver os momentos semelhantes que venham logo depois. Verificando quantas vezes nessas 24 horas você é chamado a ajudar as pessoas e não deixe de fazê-lo. É isso que importa. Porque muitas vezes a gente é chamado a ajudar as pessoas, mas a gente fala, estou cansado, hoje não, outro dia, depois, e você deixa passar e não faz, não é? Na oficina de trabalho, buscam-lhe a gentileza no amparo de muitos corações que se sentem ao desabrigo. Na via pública, esbarram-lhe o passo companheiros que vão e vêm buscando encontrar o sorriso que você pode ofertar-lhes como incentivo à esperança. No recesso, no íntimo do lar, o alvorecer encontra-lhe a presença em novas possibilidades de exaltar a confiança nos desígnios da altura. Na conversação comum, requisições claras examinam a sua disposição de estender conhecimento e virtude. Na enfermagem das chagas morais, entrevistas na modulação, na variação das vozes. Veja só aí, Solange, olha, quando você conversa com as pessoas, quando você está em contato com elas, ele está dizendo, você percebe o que elas precisam. São requisições, são pedidos claros que chegam até você para perceber a sua disposição de espalhar conhecimento. Quando você conversa com uma pessoa que não entende nada, ela está perguntando para você quase como é que eu faço isso. Você pode ensiná-la. Além do conhecimento, você estará sendo convocado a estender virtudes, ensinar coisas boas, dar bons conselhos. Muitas pessoas vão conversar com você para isto, para ouvir a sua opinião. Como forma de você tratar aquilo que ele coloca no texto aí, como chagas, doenças morais. Olha lá. Na enfermagem das chagas morais. Que você descobre como? Quando você percebe o tom da voz das pessoas com quem você conversa. Alguns estão com raiva, alguns estão deprimidos, alguns estão débeis pela maneira de se expressar. Você é capaz de perceber o que elas não falam, pelo modo como falam, não é? E que mais disso, Solange? Além daí? Vou retomar um pouquinho, Isso. Olha. Na enfermagem das chagas morais, entrevistas na variação das vozes e nos traços dos semblantes, sem contar diversas oportunidades de assistir o próximo, a lhe desafiarem a eficiência e a vigilância. Que oportunidades são estas? Que você pode, na sua eficiência, pode estar vigilante. Quais são elas? Tais como a necessidade interior estampada no silêncio do visitante, o azedume do colega menos feliz, o doente a buscar-lhe os préstimos, o sofredor a rogar-lhe compreensão, a abordagem da criancinha desvalida, a surpresa menos agradável, a correspondência a exigir-lhe a atenção ou o noticiário intranquilo que a imprensa divulga. Você vê que nesses últimos casos estão claramente definidos o que eles estão pedindo da gente. Você vai assistir, você tem diversas oportunidades de ajudar o próximo, que estão sendo chamadas na sua capacidade de perceber
Como, por exemplo, uma pessoa que te visita e é muda, não fala nada, está quieta, taciturna. Você sabe que ela está ali naquele estado, às vezes embutido. Ou você vê um azedume, um colega áspero, um colega irritado, mal-humorado. Ele está na tua cara. Por que você não ajuda de uma forma mais assim, tranquila? E quais são estas outras experiências importantes que você vê no texto aí, você vai ver comigo? Além do colega azedo, o doente que às vezes pede tua ajuda, eu estou precisando que você me ajude a curar uma ferida, a tratar de estou com uma dor, você sabe de algum remédio? O sofredor que pede a sua compreensão, a criança desvalida que está precisando do amparo, aquela surpresa que você não esperava e que vem te incomodar, ou você tem que responder um monte de e-mails, tem que responder pessoas que te perguntam coisas. Ou então você tem que assistir na televisão coisas que não são gostosas de ver, mas você ainda assim tem que se manter em equilíbrio. Tudo isso são coisas que acontecem normalmente, sem precisar te ficar preocupando com o tom da voz, se a pessoa está pálida ou não. Você sabe detectar isso facilmente. Por isso que ele vem continuar aqui no final dizendo o que segue. Pureza inoperante é utopia, igual a qualquer outra. E em razão disso, ignorar a poça infecta é manter-lhe a inconveniência. Aquilo, eu sou tão puro que eu não faço nada com ninguém para eu não me contaminar. Essa pureza que é um dito, né? uma veste branca que não serve para nada, é como uma poça infecta e que você, por não fazer nada, a mantém igualmente infecta. Ela continuará sempre inútil. E agora, para terminar, não menospreze assim a lição do momento, na certeza de que renovamos ideias, experiências e destinos cada dia, segundo as particularidades das manifestações de nosso livre-arbítrio. Aí vem o conselho final. Você não reclame das coisas ruins que te acontecem, porque elas estão te dando a chance de você se renovar no pensamento, nas experiências e nos destinos, segundo a maneira como você vai responder a elas, que é o chamado livre-arbítrio. Veja quantas coisas boas nós retiramos dos problemas. Bem-aventurados os aflitos. Quando você não sente dor, você não dá valor às pessoas que têm aquele problema. Mas quando você tem a dor, qualquer pessoa que diga, eu estou com pedra no rim, você sabe o que é isso. Você vai dizer, não, é verdade, isso dói muito, eu já tive. Então você dá valor àquela pessoa. Mas se é uma pessoa que está dizendo, estou com uma dor aqui, acho que é pedra no rim, fala, isso não é nada. Ou maridos que não aceitam que as mulheres tenham cólicas menstruais e acham que isso é frescura, é porque eles nunca tiveram. Quando eles tiverem alguma cólica, seja de rim, seja de intestino, uma contração, eles vão saber o que a esposa dele passa todo mês. E então eles vão aprender. É isso que vai retificar o livre-arbítrio. É quando você entende a dor alheia. E é por isso que nós estamos num mundo de prova e expiação. E é por isso que esse capítulo se chama, vou buscar aqui nos momentos, peraí, deixa eu pegar aqui no meu slide. Lições? Tá lá, lições do momento. Do momento. Cada momento traz uma lição pra gente, um aprendizado. E a gente tem que estar vigilante para poder captar aquilo e transformar, não é? E ajudar, fazer o que precisa ser feito. Vamos lembrar que esse evangelho, essa mensagem, ela tem relação com as causas das aflições e causas atuais das aflições. Muitas vezes nós mesmos causamos essas aflições que estamos vivenciando agora, não é? E compete a nós vencermos essas dificuldades. Então, acho que é uma bela mensagem. Aprendemos com elas, não é? Como disse aqui, logo no primeiro parágrafo, que os alicerces insubstituíveis do sacrifício são esses que vão fazer com que a gente consiga alçar voos mais altos. Então, o sacrifício é importante para que a gente aprenda como um degrau que vai fazer com que a gente consiga galgar, né, alturas maiores. Isso mesmo.
Então, agora a gente está chegando no fim. Amanhã tem o programa O Espiritismo Sem Mistério. Eu e a Solange vamos estar fazendo na TV Mundo Maior amanhã às 16 horas, falando do Livro dos Espíritos. Continuamos desenvolvendo aquele tema final do sono e dos sonhos, não é, Solange? Isso, é um tema muito interessante, que você pode entrar em contato conosco, inclusive, enviar seus comentários, anota aí, porque nós temos um telefone para você se contactar, que é o 0 Operadora 11 996 433827. Estaremos ao vivo, envie sua mensagem, as suas dúvidas, e a gente sempre deixa uma perguntinha desafio, que você vai ver no programa qual será, tá bem? Isso mesmo. E se você quiser aprender um pouco mais sobre os sonhos, nós temos lá passo a passo para você poder lembrar dos seus sonhos. Busque esse programa porque ele é muito interessante. Como fazer para lembrar dos nossos sonhos? E aí você pratica e depois conta pra gente. Não dorme não, hein? Dorme não. Você tem que aprender mesmo quando o corpo dorme. Um grande abraço. Tchau, e até gente. o próximo Alegria de Viver. Um abraço. Até!